Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, Let there be light. and there was light. Já tudo. Já tá online. What's up, my friends? How have you been? E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Então, quem está chegando aí agora, antes de tudo agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né, vivos, dando aula, ensinando, e agora agradeço, claro, a todos vocês que estão aí junto com a gente. Live, ao vivo, primeira semana, oh my God, primeira aula, a gente está aqui nessa grande oportunidade de poder ensinar inglês para vocês e ao mesmo tempo também ensinar o inglês através da Bíblia, né? Agradeço a todos que já estão neste momento aí. A gente já aviso que esse vídeo ele também vai ser gravado, então posteriormente vai ter pessoas que vão estar assistindo a versão gravada, né? E aqui é o Teacher Ed, né? Deixa eu me apresentar para quem está chegando agora e não me conhece ainda muito bem. Aqui é o professor Edmilson, né? Sou Edmilson Silva, mas todo mundo me chama de Teacher Ed, ok? Então vão ficando à vontade, né? Peço permissão para que vocês deixem eu entrar aí no celular de você, no computador de você, e o mais honroso possível é eu poder entrar na casa de você, né? Onde você estiver nesse momento assistindo essa aula, essa videoaula ao vivo, é uma honra você estar dando essa oportunidade de eu entrar aí neste momento no seu celular, na sua televisão, se você estiver vendo numa Smart TV, no computador, né? E no âmbito da sua casa, para que você possa estudar e eu possa te ajudar nesse momento, tá, pessoal? Então, como eu já disse, meu nome é Edmilson, hoje eu tenho 36 anos, com um bom caminho aí já percorrido como professor de língua inglesa, né? Já são mais de 16, 17 anos aí de experiência. Hoje eu trabalho com o ensino de língua inglesa, né? Mas hoje eu também sou diretor tanto de uma escola pública, né, uma das maiores escolas públicas do sul fluminense aqui, no Rio de Janeiro, mas eu também sou hoje diretor e proprietário da Ed Idiomas. Tá? Ed Idiomas que nesse ano de 2010 faz 10 anos e esse é um momento muito especial, porque nesses 10 anos eu nunca imaginei que eu estaria lançando um curso 100% online, estaria transferindo toda a minha escola 100% online para vocês. Então a gente pensou esse ano com muita festividade, né? Presencial, né? Aglomeração, não está sendo assim, mas é uma celebração diferente porque hoje eu posso dizer que a Ed Idiomas está praticamente 100% online. Ok, pessoal? E essa é a nossa primeira aula ao vivo, né? Então peço a vocês uma consideração, porque algumas coisas aqui ao vivo podem acontecer, a internet está funcionando 100%, felizmente, graças a Deus até agora, mas se tiver algum bug aqui, alguma coisa, vocês podem ficar tranquilos, tem uma equipe aqui que me ajuda, para a gente tentar transmitir com 100% de qualidade essa aula para vocês hoje, né? Então, essa nossa primeira aula, ela é muito esclarecedora. O objetivo hoje é eu mostrar para vocês o que é o Learning to Learn. Né? O que é o Learning to Learn? O que é a metodologia, né, que eu desenvolvi, que nesses 16 anos eu posso dizer que ela já está numa 4ª versão, então por isso que a gente põe 4.0, né, 4.0, e nada impeça que daqui a um tempo ela vá para a versão 5.0, porque a melhor metodologia de ensino e de idiomas é aquela que é mutável.
O que é isso? É aquela que muda. Aquela que muda para se adequar a você, aluno, a você, para que você aprenda da melhor forma possível, né? Então, um professor ou uma escola, uma instituição de ensino que fica fixada, engessada numa única e exclusiva metodologia ou num único e exclusivo método, ela não acompanha as modificações que acontecem no mundo, né, e consequentemente nas características dos alunos, e a pessoa vai tendo mais dificuldade de aprender, né? Então, por isso que nós estamos nessa versão 4.0, porque ela já foi modificada, já foi evoluindo ao longo dos anos, sempre com foco em você, potencial aluno de língua estrangeira, né? Então, a metodologia ela é muito importante porque a gente não aprende inglês, my friends, da mesma forma que a gente aprende matemática, geografia, ciências, qualquer outra matéria que você, por exemplo, tem aí na escola, que você estuda no dia a dia, né? A gente tem os aspectos linguísticos. E hoje eu vou mostrar para você isso, né? As melhores maneiras que você pode ter para você desenvolver o seu idioma estrangeiro, no nosso caso, o inglês. E por isso que tem esse nome, Learning to Learn. Aprendendo a aprender. Porque a primeira coisa que tem que ficar clara para o aluno de língua estrangeira é que ele tem que saber como que ele vai estudar o inglês. Como que ele vai estudar a língua estrangeira, né? Então, antes de a gente já começar direto nos estudos, por exemplo, você tem que entender o que você tem que fazer, qual que tem que ser a sua postura enquanto aluno para que você desenvolva de forma 100% o seu aprendizado. E no caso do Oh My God, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que estamos online. Então, uma coisa é a gente se preparar enquanto professor e você enquanto aluno para você ter as suas aulas presenciais no curso, na escola, e uma outra coisa é você se preparar para ter as suas aulas online, o que, na verdade, exige muito da sua dedicação e da sua capacidade autônoma. Ou seja, o que é isso? De você sozinho se organizar. Mas eu, enquanto professor, vou te proporcionar isso, vou te dar as dicas, vou te mostrar, olha, você se organiza dessa forma, faça isso e isso, que você vai conseguir desenvolver o seu aprendizado de forma autônoma, de acordo com o seu tempo, né? Para você que nos segue nas nossas redes, né, você que não segue ainda, vai lá no Instagram, ed.idiomasbr, ou você também pode ir no nosso canal no YouTube, que é o da Ed Idiomas, ou você pode também no Facebook, também, que é da Ed Idiomas, só colocar lá Ed Idiomas, que você vai ver que eu já postei alguns vídeos falando sobre a questão do tempo, né? Uma das principais questões hoje em dia é a questão do tempo. E eu falo para o aluno, ó, você tem 168 horas na sua semana. Então, dessas horas semanais, você tem que separar algumas horas ali como prioridade para você aprender inglês. E eu já te parabenizo agora, nesse exato momento, porque se você está aqui, em frente ao seu celular, em frente ao seu notebook, às 20 horas aqui de terça-feira, que você priorizou essa aula comigo, essa aula do Oh My God, tá? Eu te parabenizo e te agradeço pela confiança. Então isso já é um primeiro passo, isso já é importante, porque você, 8 horas eu tenho que estar lá, que o Ed vai dar essa aula pra gente e vai esclarecer. Então essa é a primeira coisa. Eu preciso aprender inglês, eu quero ver o inglês com a Bíblia como é que é, e eu vou disponibilizar esse tempo para fazer isso. Então de hoje até sexta-feira, a gente tem essa 1 hora aí, né, de encontro, sempre de 8 às 9 horas, mais ou menos, para a gente ver as principais coisas, os principais detalhes do Oh My God, do curso e de como você pode aprender, né? Então, quando eu coloquei o vídeo aí de introdução, vocês viram que era o capítulo 1 de Gênesis, né, da Bíblia. Por quê? Porque neste capítulo você fala da escuridão, né, e da forma vazia que era a terra, né? Deus criou tudo no princípio. A terra ela era escura e vazia como as trevas, né? E Deus fez o quê? Disse que haja luz e houve luz, né? There will be light and there was light. E houve luz. Esse é o seu inglês hoje, né? Tá in the darkness, tá na escuridão, né? E eu quero ajudar que haja light. There will be light.
in your English. Que haja luz no seu inglês. Eu quero te ajudar nesse sentido. Que o seu inglês saia da darkness, que o seu inglês bíblico saia da depth of the darkness, né, das profundezas da escuridão, e come to the light, e venha para a luz, né? Assim como a gente vê no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis. Tá? Então, por isso que quem já está vendo no começo viu a introdução, né? Depois, se a gente tiver tempo, eu até passo novamente para vocês, ok? Então, pessoal, vamos começar agora a eu te explicar o que é o Learning to Learn, o que é o Aprendendo a Aprender 4.0 e o que você tem que encontrar nessa metodologia, o que você vai encontrar nessa metodologia da idiomas que eu desenvolvi, que vai te ajudar no aprendizado do inglês. Esse é o principal objetivo hoje, você já saber como que a metodologia funciona e o que você pode fazer para que você que vai estudar, você que vai estar na nossa aula amanhã, né, na nossa aula de terça, de quarta, quinta e sexta, porque aí eu já vou entrar com as aulas seguindo praticamente 100% da nossa metodologia. Mas antes você tem que saber como que funciona, ok? Então, pessoal, eu vou dividir aqui com vocês, né? Vocês estão vendo aí que estamos na nossa semana Oh My God, aula 1, né? Como eu falei para vocês, ó, num princípio tudo era escuridão, né? Foi o vídeo de introdução, ó, Genesis chapter 1, ok? Vocês estão me escutando aí, né? Verse 1 and 2. Agora eu vou aparecer aqui no videozinho junto com vocês. Ok, pessoal? Estão me vendo aí agora? Então vocês estão vendo aí o nosso texto, né? Deixa eu só apagar aqui do nosso quadro. Então, olha só. Foi o primeiro capítulo aí que a gente viu, ó. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Então, a tradução, já temos o primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros versículos em inglês aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, olha só, Genesis chapter 1, verse 1 and 2. O que eu quero te ajudar hoje? O seu inglês está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Darkness. Your English is into the darkness. Seu inglês está na escuridão, né? Vamos tirar ele, né, into the darkness e colocar in the light, na luz. Para isso, né? Por isso que eu falei, ó, é assim que está o seu inglês hoje, né? Into the darkness. Então, a metodologia Learning to Learn 4.0, Aprendendo a Aprender, ela tem basicamente 5 pontos que vocês têm que entender hoje. Como professor, a propósito, eu esqueci de falar para vocês que eu sou graduado e pós-graduado em estudos avançados de língua inglesa. E a minha especialização é essa, metodologia de ensino. Então, para mim é um prazer, eu gosto muito de pesquisar, inovar e trazer para o aluno as melhores e mais atuais metodologias. Então, por exemplo, método é como você faz alguma coisa, né? Hoje, o termo é o estudo do método. Então, hoje a gente vive um momento que a gente chama de post-method. O que é isso, post-method, Ed? É o pós-método. Que, na verdade, a gente está embanhado de vários métodos, de várias abordagens, e eu, enquanto professor, eu, enquanto pesquisador, tenho que ver os melhores métodos, as melhores abordagens e trazer para você um conjunto que vai te atender da melhor forma, para que a maioria dos alunos possam aprender. Porque, às vezes, se você segue só um método, só um jeito de ensinar, alguns alunos vão aprender, outros não, né? Só uma abordagem, só um jeito de alcançar um aluno, muitos vão aprender e outros não. Então, quando a gente tem uma metodologia focada no post-method, no pós-método, quando o professor já testou vários métodos, várias abordagens, ele, isso aqui é legal, isso funciona, isso não funciona, a gente junta tudo e traz numa aula para você, em várias aulas para você, para que você, aluno, dependendo das suas características, né? Porque a gente tem os learning styles. O que é isso, learning styles? São os estilos de aprendizagem. Dependendo do seu estilo de aprendizagem, ao longo de uma aula toda,
eu abordo de formas diferentes o mesmo assunto e você vai conseguir aprender do que se eu tivesse somente um jeito de ensinar. Então, o primeiro ponto que é importante é a gente ter uma abordagem comunicativa. Olha só, que é o communicative approach. Essa palavra aqui, ó, vocês já, ao mesmo tempo que eu vou explicando a metodologia, vocês já vão vendo em inglês o que significa. Ó, approach. Approach é abordagem. Então, durante as nossas aulas, a gente tem uma communicative approach, uma abordagem comunicativa. O que é isso, né? Escrevi para vocês. Ó, é um método para o ensino de línguas que enfatiza a interação como meio de ensino, como também o seu objetivo final. Aqui, a interação, né, ela é um principal objetivo. A gente tem que aprender inglês para a gente o quê? Interagir. Então, na semana Oh My God e futuramente no curso Oh My God, você vai aprender o inglês com um foco no vocabulário bíblico para você o quê? Poder interagir onde você mora com outras pessoas em inglês com aquele propósito, né? Para você assistir um culto em inglês, uma missa em inglês, para você pregar em inglês, fazer uma homilia em inglês, né? Para você ler textos de autores falando em inglês, para você escutar pregações, missas, tudo em inglês, né? Então, você causa interação. Então, esse é um dos principais objetivos da comunicação, da abordagem comunicativa. Olha uma outra questão também, ó. ênfase em aprender a se comunicar por meio da interação no idioma que se almeja. Língua-alvo. Sua língua-alvo é o quê? É o inglês. Então você vai aprender a se comunicar. Quando eu falo aqui para você comunicar, gente, que não é só comunicar-se falando. Você pode se comunicar escrevendo, né? Você pode se comunicar lendo. Então nisso a gente tem que pensar numa questão. São as 4 skills. São as 4 habilidades linguísticas. O que é isso, Ed? Quais são? Falar, ouvir, ler e escrever. Então, durante as aulas, né, principalmente a partir de amanhã, que a gente vai ter uma aula bem já completa, porque vocês vão ter entendido a metodologia, e nas aulas ao longo do futuro do curso do Oh My God, numa aula você tem que quê? Falar inglês, speak in English, listen in English, ler em inglês e write in English, escrever em inglês. Então, as aulas comigo, as aulas com os professores da idiomas, as aulas do Oh My God, você faz as 4 coisas. Você fala inglês, você ouve inglês, você lê inglês e você também escreve em inglês. Principalmente se você vai usar a Bíblia. Se você vai usar a Bíblia, você vai ler. Então você tem que desenvolver essa habilidade linguística. Você tem que saber ler, né? Saber direitinho, ler e interpretar. Se você tem o objetivo de ler a Bíblia em inglês, por exemplo, e futuramente preparar sermões, preparar homilias, preparar aulas, você tem que saber escrever em inglês. Então você tem que trabalhar essa habilidade linguística de escrever também. E claro, consequentemente, falar inglês, né? E escutar em inglês. Então, as 4 habilidades linguísticas são trabalhadas nas nossas aulas do Oh My God. Então, numa aula de uma hora, por exemplo, você escreve um pouco em inglês, você lê um pouco em inglês, você ouve um pouco em inglês e você escreve um pouco em inglês. Isso é importante, sim. Tá? A gente vai ter, numa abordagem comunicativa, na nossa metodologia, olha só, a introdução de textos e discursos autênticos. O que é um texto e discurso autêntico? Não são textos adaptados. Eu tenho um texto aqui em inglês, eu vou pegar o Gênesis 1 ali e vou dar uma adaptada para ficar bem facinho. Não, a gente vai ter um texto autêntico. No nosso caso, quais vão ser os nossos textos autênticos? Os versículos, os capítulos, todos que estão escritos na Bíblia, né? A gente vai escolher uma versão da Bíblia em inglês com um inglês mais atualizado, né? Mas que pode ser usado por qualquer um, né? De qualquer lugar do mundo, porque é um inglês geral e mais atualizado. Isso é que é importante. Tá? Um texto autêntico. Discursos autênticos. O que é discurso autêntico? Você pegar uma pessoa numa entrevista em inglês e ali você treinar. Né? Vou te falar uma coisa, uma música, você pode usar uma canção, uma música, para você aprender inglês, mas ela não pode ser considerado um texto, a letra, por exemplo, um texto autêntico, porque ninguém fala daquele jeito.
né? Ali tem uma adaptação poética, mas a gente pode usar para aprender. Agora, se você vê uma pessoa dando uma entrevista, a gente está em campanhas políticas lá nos Estados Unidos, então vê um discurso do Donald Trump, você vê um discurso do Joe Biden, né, do pessoal que está concorrendo, né, você vê um discurso hoje de políticos em inglês, ou você vai ver um sermão em inglês, né, uma pregação em inglês, uma homilia em inglês, são discursos autênticos, que você se identifica mais, faz parte da sua realidade, consequentemente você vai aprender. E não ficar só escutando o áudiozinho ali do material didático, não, porque ele não é autêntico, ele é adaptado, ok? De início até ok, mas depois a gente tem que partir para os textos autênticos. Um outro ponto é a possibilidade dos alunos se concentrarem não só na linguagem, mas também no próprio processo de aprendizagem, que é isso que eu estou falando com vocês, fazendo com vocês. Vocês se concentram no idioma, né, que vocês têm que aprender, mas vocês também estão concentrados em como aprender. Vocês estão entendendo, estou mostrando para vocês o que vocês têm que fazer durante o processo. Então, numa abordagem comunicativa, isso é importante. Do que só a gente abre o livro aí, vamos lá e tal, faz o que eu estou mandando. Não. Por que eu estou fazendo isso? Ó, você vai estar trabalhando com textos autênticos porque eles são mais conectados com o meu dia a dia, faz mais sentido. Por que eu estou falando inglês, lendo inglês, ouvindo inglês, escrevendo inglês? Porque são as 4 habilidades. Então você sabe disso. Então você tem que fazer parte, você tem que entender o seu processo de aprendizagem. Não é só sentar e repetir o que eu mando você repetir. Fazer o que o professor está falando para você repetir. Né? Você entende o passo a passo. Eu estou no nível 1, hoje eu estou passando, essa unidade 2 já é parte do básico 1, a unidade 7 já é parte do básico 2. Você tem que entender o processo. Isso numa abordagem comunicativa também é importante. As experiências pessoais do aluno como elementos que contribuem para a aprendizagem em sala de aula. A gente vai levar em consideração as suas experiências. Então, por exemplo, na hora de fazer perguntas em inglês, eu vou fazer perguntas em inglês para saber do que você gosta de fazer, né? Por exemplo, quando eu estiver ensinando a perguntar o que a pessoa gosta, eu posso perguntar assim: What's your favorite chapter in the Bible? Tá? Entenderam? What is your favorite chapter in the Bible? Qual que é o seu capítulo favorito na Bíblia? Né? And why? E por quê? Então eu estou te perguntando de uma questão da sua experiência, né? Do que você gosta, que você já leu e você vai me contar. Então as suas experiências nesse momento contam muito. Né? Pedi para você escrever uma redação sobre as suas últimas férias. Como que foi o seu último culto que você participou? Como que foi a sua última missa que você participou, por exemplo? Então você descrever isso é você trazer a sua experiência para o inglês. Muito mais fácil do que eu falar assim, escreva aí uma redação no passado em inglês. E depois fale para mim. Como foi suas últimas férias? Ok, é legal. Mas como você está aqui porque você quer aprender a Bíblia, eu vou te falar para você falar para mim as suas experiências com a Bíblia. Né? Uma tentativa de ligar a aprendizagem de línguas em sala de aula com atividades de linguagem fora da sala de aula. Né? Então, isso que eu tento fazer o tempo todo. A gente está vendo aqui, está estudando, né? E tentar simular situações fora daqui. Então, por exemplo, a gente vai simular um diálogo de como que você se apresentaria em inglês e de como você falaria de onde você é e de perguntar de onde a pessoa é. Então a gente treina esse diálogo em inglês para que fora da aula, se essa situação acontecer, você consiga se comunicar. Né? Então, por exemplo, quando eu ensino a pessoa a perguntar de onde ela vem, né, eu gosto de pegar um trecho bíblico, né, em que Jacó encontra uns pastores ali, né, e ele pergunta de onde vocês são. Né? Então pergunta, where are you from? Né? Where do you come from? E eles falam, we are from Haran, nós somos de Haran. Então ali você vê como que você pergunta de onde a pessoa é e como ela responde. A gente aprende, eu te ensino ali, baseado na Bíblia, e fora na situação, fora da sala de aula, você vai saber se alguém te perguntar de onde que você é e vai saber como também dizer. Tá? E por último ponto da abordagem comunicativa sob esta ampla definição, qualquer prática de ensino que ajude os alunos
a desenvolverem a sua competência comunicativa em um contexto autêntico é considerado uma forma de instrução aceitável e benéfica. Então, tudo que eu fizer e tudo que você fizer na hora de você estudar inglês, que te direcionar para um contexto autêntico. O que é autêntico? Verdadeiro. Isso que eu estou estudando aqui, eu utilizo no meu dia a dia, isso é verdade, isso faz sentido, é aceitável e é benéfico para você. Eu poderia inventar um monte de texto aqui em inglês para você estudar, para facilitar. Mas às vezes você nunca vai ver aquele texto na vida. Se você está aqui é porque você quer ver o inglês na Bíblia, porque a Bíblia faz parte da sua vida, né? Faz parte do seu dia a dia. Né? E essa é uma forma de eu preparar o inglês de uma forma aceitável e autêntica para você e, consequentemente, você aprender de uma forma melhor. Né? Então, tem algumas coisas que a gente faz, ó. A gente aprende simulando diálogos da vida real. Isso a gente treina no Oh My God, no curso de inglês. A gente vai treinar isso na nossa aula de amanhã, por exemplo. Fazendo perguntas diretas de aspectos pessoais, reais e profissionais. Isso a gente faz também. Né? A gente aprende, por exemplo, as profissões, né, que tinha na Bíblia, por exemplo. Carpenter, né? Carpinteiro. Quem era the most famous carpenter in the Bible? Quem foi o carpinteiro mais famoso da Bíblia? Carpenter. Aí eu te pergunto, do you know any carpenter? Você conhece algum carpenter? Carpinteiro, aí você vai pensar, ok. Aí eu te pergunto se eu conheço algum carpenter. Oh, my uncle. Aí você quer falar, meu tio, tio uncle. Por quê? Fez sentido para você. Porque existe um carpenter, um carpinteiro na tua família. Né? Então, por isso que eu vou perguntar coisas pessoais, reais, para você. Né? As perguntas, os questionamentos, né, fazem sentido para você. Deduzindo ao invés de somente traduzindo, isso também é importante. A tradução, ela acontece? Claro, sim. Principalmente a gente vai estar trabalhando com textos bíblicos, então muitos momentos a gente vai trabalhar com tradução. Mas na hora que eu estiver explicando para você, muitos momentos eu vou falar só em inglês. Just in English. Vários áudios que eu vou colocar para você vai ser só em inglês. No início desse vídeo também, no final, hoje a gente vai ter um vídeo também especial, sem traduzir. Para quê? Porque você escutando em inglês, você consiga deduzir o que está se falando. Entendeu? E não ficar só esperando a tradução. Esse é um exercício muito importante. Né? Não ficar só traduzindo, mas também deduzir o que a pessoa está falando em inglês. Trocando opiniões. Né? Eu expresso minha opinião em inglês, pergunto qual é a sua. Porque você exprimir a sua opinião em inglês também vai te ajudar a desenvolver, né, o seu inglês. Não é só ali ler e repetir o que está escrito, não. E eu vou te ensinar ainda expressões. In my opinion, né, na minha opinião, I think that, eu penso que, né, sobre tal trecho bíblico, por exemplo. Né, isso é importante, né, porque, mais uma vez, faz sentido. É real para você. E aprendendo ensinando. Isso também é muito legal numa abordagem comunicativa. Os alunos viram instrutores durante o processo de aprendizagem. Então isso eu te estimulo muito. Você está aprendendo, mas se você conseguir encontrar alguém que você possa ensinar o que você está aprendendo, essa é uma estratégia super importante. Isso a gente pode, quando a gente está numa sala de aula, por exemplo, presencial, são as atividades em pairs, em duplas, em groups, em grupos, em que um que está sabendo um pouquinho mais, ensina para o outro. Isso também porque quando você ensina, when you teach, you learn. Você aprende. Essa é a máxima de qualquer professor. O professor que não entendeu isso ainda, a ficha tem que cair. Que quando você ensina, você também aprende. Você vai estar estudando a Bíblia, para quê? Em inglês. Para você... porque eu tenho certeza que muitos do que estão me assistindo já conhecem. Eu sei que tem pastor me assistindo, eu sei que tem padre me assistindo, eu sei que tem evangelista me assistindo. Vocês já conhecem a Bíblia, com certeza. Mas eu tenho certeza também que vocês vão poder conhecer a Bíblia, por exemplo, em inglês, com o objetivo de também ensinar em inglês. E nesse momento que você olha esse trecho aqui em inglês é assim, esse versículo em inglês é assim, esse vocábulo em inglês é assim, quando você ensinar, mostrar para o outro como é que se diz em inglês, pronto. Entrou no córtex aqui, que faz parte, que você não vai esquecer mais. Então, eu estimulo muito você a ensinar
inglês também, um pouquinho que você já sabe, porque aí você vai aprender e memorizar mais. Ok? Então, finalizamos essa primeira parte que é sobre o Communicative Approach. Essa é a abordagem comunicativa essencial para a gente desenvolver o nosso curso. Um segundo ponto, que também é muito importante, que o pessoal sempre pergunta, é a abordagem lexical. O que é isso, Ed? É o Lexical Approach. Tá? Então, pessoal, você que está vendo, anota, depois você vai poder ver de novo para você entender como que você aprende inglês da melhor forma. O que é uma abordagem lexical? É quando a gente trata da famosa grammar. O que é isso? Grammar. Né? Vou escrever aqui para vocês, ó, que o pessoal... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu... Aqui. Grammar. Ok, people? Essa é a palavra. O que significa grammar? É um medo de muita gente. Grammar é gramática, né? Isso, você que tá vendo aí, ó. Porque muitos perguntam isso. Grammar. Gramática. Vai ter gramática. É importante. It's important. Não é importante? Claro que é. Of course it is. Né? Só que a gente tem que entender a funcionalidade da grammar, da gramática. Né? Então, quando você tem uma abordagem lexical, que você entende palavras, frases, às vezes você sabe uma frase, você memoriza uma frase. Vou te dar um exemplo clássico. Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Eu posso falar isso aqui, pedir para você repetir, né? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, frase clássica. Vamos botar o restroom, que é um banheiro público, né? Can I go to the restroom? Peraí que acho que aqui a letra diminuiu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só diminuir a letra aqui para vocês. Ok, ó. Can I go to the restroom? Essa é a frase clássica. Vamos lá, repete comigo, ó. Can I go to the restroom? Ó, can I, aqui, ó. Can I go to the restroom? Can I go to the restroom? Você memorizou essa frase? Não vou te falar o que significa cada palavra. Você só vou te falar assim, usa essa frase para você pedir para ir no banheiro. Você nunca aprendeu inglês. Memorize essa. Can I go to the restroom? Can I go to the restroom? Can I go to the restroom? Acabou. Vou te falar. Essa frase, ela é uma frase interrogativa. Né? Ela é uma pergunta. Então, ó, interrogativo, isso é o quê? Isso é gramática. Você sabe que é uma pergunta. Não precisa saber o que cada palavra significa. Você só precisa saber que essa frase você usa quando você quer pedir para ir ao banheiro. Can I go to the restroom? Você nunca aprendeu inglês. Eu vou ficar te falando o que é cada palavrinha, onde que você põe isso, onde você põe aquilo. Então aqui eu estou fazendo uma situação que eu estou te apresentando o uso dessa frase. Né? Então isso a gente também pode entender como a gramática em uso. Né? Então olha só, a gramática deixa de ser vista apenas como um conjunto de regras, não vou ficar te falando um monte de regras, e termos técnicos, e passa a se tornar algo vivo. Gosto muito dessa definição, algo vivo. Então torna-se algo a ser adquirido de modo natural e não mecânico. Eu vou te falar, ó, isso aqui você usa para isso. Você usa esse don't aqui, porque ela é uma palavra que exprime o quê? Negação, para você colocar a frase na negativa. E você, que está aqui e tem interesse de aprender o inglês com a Bíblia, se eu falar para você que não vai ter gramática, me desculpe, mas deve ser um insulto. Você, por exemplo, que é pastor, você que é padre, você que é evangelista, você que é professor de escola dominical, como eu sou, né, que tem todo um cuidado de preparar um sermão, tem todo um cuidado de preparar uma homilia, tem todo um cuidado, estudou filosofia, fez teologia, fez faculdade, na hora de preparar um texto, você sabe da importância de botar uma coma. O que é coma? O que é coma? Vamos lá, mais uma palavra aí hoje que vocês vão aprender, ó, coma. Coma, né? Vocês estão vendo aí. Vírgula. Põe uma coma no lugar errado para você ver. Que confusão que você vai usar. E como que você sabe disso? Através do grammar, na gramática, onde colocar exatamente cada situação, né? Então, a gente chama de gramática em uso. Né? A gente vai ficar só aprendendo as regras. Não. Essa regrinha aqui é importante para você usar nessa situação e não causar confusão e não te entenderem errado. Ok, my friends? Então, terceiro ponto
da nossa metodologia que é muito legal. É o Affective Filter. O que é isso? Affective Filter é o filtro afetivo, né? Isso é muito utilizado hoje em dia e é super importante, né? Ó, não se faz mais tanta diferenciação entre inglês americano e inglês britânico. O idioma em questão foi batizado de Global English. Eu vou ensinar uma palavra para vocês aqui agora também, ó. Essa aqui, ó. Globish. Globish. Você sabe o que significa globish? Não tem quando a gente mistura o português com o espanhol, o pessoal fala que é o portunhol? Então, hoje em dia, a gente tem o globish. O que é o globish? É o Global English. É o inglês global. É o inglês que você, brasileiro, vai utilizar com um mexicano para se comunicar. É o inglês que às vezes você vai ter um indiano falando inglês, um chinês falando inglês, eles se entendendo e um americano no meio não entendendo o que eles dois estão falando. Esse é o inglês que a gente também tem que entender nos dias de hoje. Ah, eu falo inglês American English, eu falo British English, falo inglês britânico. Olha, é legal você focar num dos dois para melhorar a sua pronúncia, sem dúvida nenhuma, isso é legal. E o seu listening. Mas eu te garanto que na maioria das vezes, você não vai usar o seu inglês para falar com um nativo americano ou com um nativo britânico. Você vai usar o inglês, talvez, para falar com um chinês. Você vai falar o inglês para falar com um japonês, para falar com um alemão, para falar com um coreano. Entendeu? Então, essa exímia preocupação em falar inglês como um americano ou como um britânico é o que, às vezes, o que acontece? Causa uma barreira. Né, causa uma barreira, a pessoa trava. Isso é o filtro afetivo. Aí a pessoa fica, nossa, eu nunca vou falar inglês igual esse americano, nunca vou falar inglês igual esse britânico aí. Isso já causa uma barreira enorme. E não é isso. Então a gente tem que entender que a gente vive um momento do Global English, do Globish, que mesmo você falando com um pouco de sotaque do brasileiro, você falando com alguns erros de início, mas que você se faz entendido, mesmo que você escreva numa situação um pouco mais informal e você consiga se fazer entendido, é interessante, né? Claro que se você for trabalhar numa empresa e tiver que mandar um e-mail formal, certinho, aí não. Você vai ter a oportunidade de estudar, corrigir direitinho. Você vai preparar um sermão em inglês, vai preparar um artigo em inglês, uma homilia em inglês, um culto em inglês. Você vai ter um tempo para você se preparar. Aí você consegue fazer da forma certinha. Mas você não pode deixar de fazer porque você acha que o seu inglês tem que ser igual ao do americano, ou igual ao do British, do britânico. Entendeu? Então, o filtro afetivo ele passa muito por isso, né? O que esse estudioso aqui, o Krashen, fala muito. Olha só, o filtro afetivo, esse estudioso, ele diz o seguinte, que as condições físicas e emocionais em que a pessoa aprende pode interferir na qualidade do aprendizado. Então, se você já está com essa condição emocional, essa condição física aí, de que, dependendo da situação que você tiver, vai te atrapalhar em inglês, aprender, né? Então, a condição emocional e a condição física, ela interfere. Então, eu tenho que te proporcionar a melhor condição emocional e a melhor condição física possível. E aqui agora está uma questão diferente. Aprendendo online, com tudo já preparado, você fazendo o seu horário, você fazendo a sua organização, num curso, por exemplo, que já está todo disponível online, você consegue melhorar essas condições para você. Né? Porque às vezes você tem que ir lá na aula, numa turma, por exemplo, que tem 40 cabeças, ou 20 cabeças aprendendo inglês, você e mais 19. Cada um ali com seu estresse, né? Com as suas peculiaridades. O professor tem que atender os 14. Né? Pode estar muito quente, muito frio. Então, tudo isso interfere e, consequentemente, positivamente ou negativamente no seu aprendizado. Então, essa oportunidade de estar online, ela é muito importante para isso. O filtro afetivo, ele vai melhorando, entendeu? Por exemplo, as ferramentas que a gente vai utilizar para você aprender, para quebrar esse bloqueio também é legal. Você gosta de música em inglês? A gente usa um pouco de música em inglês para você aprender, porque a música você se sente confortável. Você gosta de filme? A gente usa filme em inglês também. Você gosta de Bíblia?
você usa a Bíblia, você emerge na Bíblia, você se interessa pela Bíblia, a Bíblia também vai te ajudar a quebrar esses bloqueios. Então você fica mais afeiçoado, você fica mais conectado com aquilo que você está aprendendo, ok? Pessoal, eu vou fazer algo agora especial. Eu vou agradecer aos comentários, né, que eu estou acompanhando aqui. Olha só, quem mandou: Pastor Júnior de Castro, obrigado. Silvia Rosane Neves Fuli, muito obrigado. Lívia, obrigado pela presença. Ronildo também, obrigado aqui. Pessoal, todo mundo que está mandando comentário, obrigado. Isso é muito legal. A gente vai anotar todos os comentários aqui, todas as dicas, ok? E vai trazer para vocês um retorno amanhã, depois e sexta-feira também. Show! Depois eu vejo quem mais mandou mais comentário aqui. Então, olha só, segundo esse estudioso, Krashen, a questão do filtro afetivo, o relacionamento entre aluno e professor é outro fator emocional crucial para um bom rendimento didático. Então, essa aula online aqui, ao vivo, que a gente está fazendo, ela também é muito importante, porque vocês estão me vendo, né? Eu não estou vendo vocês, então eu tenho que estar muito preparado para atingir cada um na sua peculiaridade. Lá no curso Oh My God, no curso completo, quando você puder fazer também, vocês vão ver que todas as aulas eu gravei. Vocês vão ter todas as aulas comigo. Por quê? Porque você só fazer aula vendo do vídeo, não tendo interação com o professor, vídeo, pessoas conversando, só música, só filme, isso também fica um pouco frio, porque não tem a interação. Então, esse relacionamento professor-aluno, o professor poder ver o aluno, poder mandar mensagem para o aluno, o professor também se comunicar com o aluno, esse relacionamento ele é essencial. Então, é verdade que o professor pode causar trauma no aluno? É, claro que é. Então, isso também exige uma preparação do profissional enorme. Eu espero poder atender vocês já hoje, que eu acho que eu já estou esclarecendo muitas coisas, e amanhã, terça, quarta, quinta e sexta também. Para despertar para vocês, quebrar algumas barreiras aí que vocês têm com o inglês. Acho que a gente já está começando hoje, né? Por último, você tem uma comparação aqui, né? Segundo Krashen, o aprendizado deve ocorrer como o subir de uma escada, sempre com um desafio um pouco acima do conhecimento já obtido. Por quê? Então a gente vai aprender o inglês, só que você tem que pensar que a Bíblia já está toda preparada ali, por exemplo, em inglês, então é um desafio. Eu não posso começar de uma coisa muito simplesinha. Você está no básico ali, mas eu já vou te passar um versículo todo em inglês, sim. É para você ser desafiado, ter interesse e buscar o que significa. Porque se eu começar por um nível abaixo do seu, sabe o que vai acontecer? Você vai se desmotivar. Hello, hi, isso eu já sei, né? Thank you, taranã, tudo isso eu já sei. Entendeu? Então, você tem que ter um desafio. Puxa, mas eu não sei como é que é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia em inglês. Você já viu hoje Gênesis? E hoje eu vou ensinar algumas palavrinhas para vocês para a gente já levar amanhã. Ok? Para amanhã. E a gente tem aqui o quarto tópico, pessoal, em relação à nossa metodologia, que é o Spaced Repetition. Pessoal, isso aqui é super importante vocês levarem em consideração. O que é o Spaced Repetition? Que é a repetição espaçada. Olha só o que esse psicólogo aqui, o Herman, ele escreveu e a gente tem estudado muito sobre isso. Isso faz muita diferença. Talvez aqui esteja um dos grandes desafios para você que vai aprender e estudar o inglês. Sob circunstâncias habituais, repetições frequentes são indispensáveis para que seja possível a reprodução de um dado conteúdo. Vocabulário, discurso, poemas de qualquer extensão não podem ser aprendidos por uma simples repetição, mesmo com a maior concentração de atenção de um indivíduo com grande habilidade, mesmo que você seja super craque. Com um número suficiente de repetições, a sua maestria final é assegurada. E por reproduções adicionais subsequentes, ganhos em segurança e facilidade são garantidos. Essa referência aqui do Herman, basicamente, foi tirada do livro aqui, escrito em 1885, A Contribution to Experimental Psychology, Memória, uma contribuição à memória e à psicologia.
que é isso? Spaced repetition é você repetir ou rever aquilo que eu te ensinei no menor espaço possível. Olha esse gráfico aqui, que a gente chama, né, que é a curva, né, que a gente faz do esquecimento. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui direitinho, né? Tá dando para vocês verem aí, show. Ver o tamanho, né? Então, aqui, ó, first learned. O que significa first learned? A primeira vez que você aprendeu uma palavra. Ah, legal aqui, ó, 100%, ó, de 0, assim, ó, retention. A retenção. Eu aprendi ela hoje ela tá aqui, né? Hoje eu ensinei para vocês aí Genesis, né? Ó, Genesis. Até porque parece que o português é muito fácil, né? Affective, filtro afetivo, também ensinei. Approach. Lembra agora há pouco? Abordagem, communicative approach, abordagem comunicativa. Então tá aqui, ó, 100% tá na cabeça. Passou um dia, ó, já caiu. Cai aqui para 80% de probabilidade de você lembrar. No segundo dia depois que eu te ensinei, cai aqui, ó, para 70%. No terceiro dia, a probabilidade de você de lembrar daquela palavra, ela é já bem remota. Se você o quê? Não, ó, review, revisá-la, revê-la. Então, ó, te ensinei hoje, mas se amanhã, você rever ela, sobe de novo. Então, a probabilidade de retenção é de 100%. No segundo dia, ó, pro terceiro, já é mais difícil de você esquecer. No terceiro dia, você viu ela de novo, sobe a sua possibilidade de reter para 100%. Aí, ó, a probabilidade de cair já diminui. Olha a curva, ó. Vocês estão cansados de ver curva, né? Porque todo dia que vocês ligam o jornal hoje é a curva do Covid, né? Então hoje eu estou falando de curva para vocês também. The curve of learning. Então olha só, você reviu, aí no sexto dia você vê aquela palavra de novo. Sobe para 100% a possibilidade de você reter. E aí olha só como é que a curva ela fica menor. O que isso significa? Porque eu já vi essa palavra, ó, one, two, three, 4 times. 4 vezes. Ao longo de 6 dias. Eu revi essa palavra. Então, daqui para frente, ó, a curva ela vai ficar quase reta e vai deixar de ser uma curva. E por quê? Porque você vai ter retido essa palavra. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês hoje, se amanhã vocês reverem o vídeo de novo, fizerem algumas anotações, por exemplo, sobe e dificilmente vocês vão esquecer. Agora, tudo que eu passei para vocês aqui hoje, chega amanhã, depois, não vê mais, deixa de lado, não faz as suas anotações, dificilmente você vai reter. Então, o que é interessante, por exemplo, numa aula online? Você trabalhar aquela lição pelo menos 3 vezes. Então, o que a gente vai aprender, principalmente hoje, de palavra, que eu vou mostrar algumas para vocês, e amanhã, que a gente vai aprender bastante coisa nova, o ideal é que no dia seguinte você reveja. Você faça uma atividade de revisão, você veja a aula de novo, e 2 dias depois reveja novamente. Que você, por exemplo, que estiver nos meus canais exclusivos, por exemplo, o canal do Telegram. A gente tem o Telegram, oh my God, exclusivo do Telegram. Para você ter acesso, é só você ir lá no nosso perfil do Instagram ou no site, né, www.edidiomas.com.br. Você vai ter um link lá que você vai poder se inscrever no canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, as dicas são só de inglês com a Bíblia. Então, todo dia, ou no máximo, né, de 2 em 2 dias, eu tenho uma dica nova em inglês. Para quê? Para que você esteja sempre vendo aquilo, revendo aquilo, para que você retenha na cabeça. E é fácil. Você recebeu a mensagem, 2 minutinhos, 3 minutinhos, viu o vídeo, viu a explicação, e aquilo fica na sua cabeça. De que você só vê na aula hoje, depois só vê semana que vem. Então, o spaced repetition, a repetição espaçada, ela é super importante, que é uma revisão. Você está sempre revendo aquilo que você está aprendendo. Isso é essencial do que você só estudar uma vez e depois só voltar na outra semana. Aí, provavelmente vai esquecer. Agora, essa é a vantagem do inglês com a Bíblia. Que tenho certeza que você que está aqui, you read the Bible every day. Você provavelmente lê a Bíblia todo dia. Vocês estão entendendo? O propósito, nesse sentido,
você todo dia tem contato com a Bíblia, todo dia vai ler, só que todo dia você vai ler em inglês, todo dia você vai poder escutar o áudio lendo ela em inglês no seu aplicativo, você pode baixar o aplicativo, tem vários aplicativos da Bíblia em inglês e português, então a Bíblia também vai facilitar você nesse sentido, porque ela vai te obrigar, porque você lê a Bíblia sempre, a estar sempre revendo aquilo que você estudou. E geralmente a gente na Bíblia está estudando um versículo, então para ver o contexto a gente volta nele várias vezes, então você vai estar sempre estudando ele, vai estar sempre vendo o inglês, consequentemente vai ter mais uma chance aí de memorizar. Então o Spaced Repetition, a nossa metodologia no curso Oh My God, ela é essencial nas nossas aulas. E por último aqui o quinto ponto, que eu acho que é o porquê que nós estamos aqui, né? Que é o ESP. Né? O que significa esse termo, Ed? English for Specific Purpose. English for Specific Purpose. Significa inglês para propósito específico. Ou, algumas traduções dizem, inglês para fins específicos. Como assim? Eu estou aprendendo inglês para quê? Porque eu quero ler a Bíblia em inglês. Pronto. Esse é o seu specific purpose. Esse é o seu propósito específico. Isso te motiva muito mais. Isso te deixa muito mais concentrado quando você sabe especificamente qual que é o propósito que você tem para aquele inglês que você está aprendendo, né? Como o próprio nome indica, né, que eu escrevi aqui para vocês, por um ensino baseado em necessidades reais ou previstas. Eu prevejo que eu vou precisar do inglês para eu ler a Bíblia em inglês, porque eu preciso fazer sermões em inglês, eu preciso fazer homilias em inglês, eu preciso ler autores que escrevem sobre a palavra de Deus em inglês, sobre o Evangelho, porque o apologeta em inglês, o evangelista em inglês. Então, você tem isso muito claro na sua cabeça. Então, você procura o inglês com esse propósito específico. Isso é muito moderno, porque antigamente você não tinha isso. Você tinha inglês geral, que a gente chama de General English. O que às vezes é complicado. Eu quero aprender inglês porque eu tenho que aprender inglês. Eu quero aprender inglês porque eu tenho que aprender inglês. Você tem que saber o porquê que você está aprendendo inglês. E neste curso, no Oh My God, você vai aprender o inglês com foco na Bíblia. Ela vai ser um instrumento, porque você sabe que ali tem palavras que você vai precisar utilizar, né? Então, é necessidade. O ESP, o English for Specific Purpose, tem a ver com necessidade e especificidade, né? Você tem a necessidade de aprender o inglês especificamente no seu caso, porque você precisa também utilizar ele muito na Bíblia, vai te fazer uma diferença, vai te abranger, vai te abrir portas. E você que tem trabalhos missionários, por exemplo, pensa nisso, né? Você fazer missões, levar o gospel. O que é gospel? Evangelho, né? Levar o evangelho aos quatro cantos em inglês, em lugares remotos, né? Na África, que é muito comum devido à situação daquele continente, mas lá se fala muito inglês, por exemplo, né? Então você entende essa sua necessidade, você precisa saber o inglês. Você precisa saber qualquer inglês? Não, você precisa saber o inglês geral, para você sobreviver, claro, né? No aeroporto, comer, almoçar, beber, hotel, mas você vai precisar do inglês específico com o vocabulário da Bíblia, para você poder pregar, levar o gospel, o evangelho. Tá? Então, esses são, meus amigos, as 5 características da nossa metodologia. Então, hoje esse era o grande objetivo que eu tinha para passar para você. Tá? Que você entendesse como que funciona o Learning to Learn. Com essas 5 características, com esses 5 pontos, com esses 5 métodos ou abordagem, você vai aprendendo a aprender. Você vai se condicionando a sempre aprender de forma melhor o inglês. Que vai chegar no momento que até você não vai precisar necessariamente mais da aula ou de mim. Você vai aprender by yourself. Você mesmo, né? Sozinho. E agora, antes da gente terminar a nossa aula de hoje, que essa era a parte principal, você já conhece a metodologia Learning to Learn, você já vai estar preparado para a nossa aula de amanhã, de quarta, de quinta e de sexta, né? Para assimilar melhor, que eu já vou te dar algumas aulas baseadas nesses 5 aspectos da nossa metodologia, mas eu não podia deixar da nossa aula hoje de te ensinar algumas palavras específicas,
né? Então a gente tem aqui, ó, Words of the Day. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui direitinho, ó. Words of the Day. Vocês estão vendo aqui comigo? Ó? Primeiro, o que é essa palavra aqui, ó? Word. Word significa palavra. Então, Words of the Day. Quais são as palavras do dia? Você tem duas possibilidades. Eu posso pegar um verse, um biblical verse, um versículo bíblico, perdão, e dali eu começar a destrinchar ele e tirar o vocabulary, retirar o vocabulário. Mas eu tenho essa outra possibility, que é partir do vocabulário essencial de palavras que têm a ver com o seu dia a dia, com a sua necessidade bíblica, e dessas palavras a gente aí sim estudar um biblical verse, um versículo bíblico. Qual que vocês acham que a gente vai fazer hoje, agora? Ao longo das aulas a gente pode fazer das duas formas, mas hoje, olha só, vou te ensinar aqui 15 palavrinhas de inglês essenciais. Ó, repitam comigo, vamos uma por uma. Essa daqui primeiro. Bible. Book. Gospel. Chapter. Verse. Deixa eu ver só como é que tá a imagem para vocês. Show. Esse aqui agora, ó. Isso é fácil, hein? John. God. Love. Dá com a pronúncia, né? Love, não. Love. Give. Olha a pronúncia. Presta atenção que o E no final das palavras geralmente não tem som. Nada de love, love, não. Nada de give, não. Ó. Você para aqui na consoante. Ó. Love. Give. Son. Agora, ó. Mesma coisa, ó. Believe. Believe. Nada de believe, não. É believe. Him. Eternal. Life. E por último, preach. Preach. What's the meaning? What's the meaning? Repete comigo aí, você que está escutando. Ó. What's the meaning? Isso significa... O que significa? Então você quer perguntar em inglês o que significa? What's the meaning? Então eu estou te perguntando, ó. What's the meaning of Bible? What's the meaning of Bible? Anota aí. Bíblia. What's the meaning of book? Isso é fácil, hein? Livro. What's the meaning of gospel? Essa palavra é importantíssima. Evangelho. São quantos gospels que a gente tem? 4 gospels, né? Principais. Chapter. Chapter. What's the meaning of chapter? Capítulo. What's the meaning of verse? Verse. Versículo. What's the meaning of John? Apostle. Apostle John. Apostle John. Apóstolo, né? João. What's the meaning of God? God. Deus. What's the meaning of love? Amor, ou verbo amar. What's the meaning of give? Dar. What's the meaning of son? Filho. What's the meaning of believe? Acreditar. What's the meaning of him? Ele. What's the meaning of eternal? Eternal. Eterno. What's the meaning of life? Vida. E what's the meaning of preach? Pregar. Ah? Puxa, Ed, mas por que você escolheu especificamente essas palavras hoje? Porque eu queria terminar a nossa aula de hoje com the most important verse in the Bible. The most important verse in the Bible. Do you understand what I say? The most important verse in the Bible. O versículo mais importante da Bíblia. Que é esse daqui. It's in John. What's the meaning of John? Chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
Pay attention to the verse. Prestem atenção no versículo. Né? Palavras que eu acabei de ensinar para vocês. Precisa saber todas? God. Deus. Love. Amar. World. Mundo. Gave. Dar. Que eu ensinei para vocês. O quê? Son. Deu filho. Para quê? Believe. Acreditar. Em quem? Him. Nele. Se você acreditar nele, eternal life, vida eterna. Ensinei as principais palavras do the most important verse of the Bible, um dos versículos, se não o mais importante da Bíblia. Ok? Então, para a gente caminhar para o fim, fica um pouquinho que eu vou passar uma canção para você, e essa canção, ela fala basicamente desse versículo, que é uma outra forma para você memorizar o inglês. Aguenta aí. He gave His one and only Son. God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. God so loved the world that He gave His one and only Son. But have eternal life. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, my friends, that's it. É isso aí, meus amigos. Então, muito obrigado pela presença de vocês nessa aula de hoje. Muito obrigado para você que está vendo a gravação dessa aula. E aguardo vocês amanhã, às 20 horas, novamente. Agora que vocês já sabem como que funciona a metodologia, já dei um gostinho de hoje para vocês hoje. Aprendemos palavras importantes e diretamente migramos para o versículo, para o capítulo 3, versículo 16 de John. Que assim seja, pessoal. Que amanhã a gente vai ver mais palavras relacionadas ao contexto bíblico, novos versículos e de uma outra forma. Hoje eu falei um pouco inglês com vocês, vocês leram inglês aqui comigo, vocês ouviram inglês, eu tenho certeza que vocês falaram, que quando eu pedi para vocês falarem aí junto comigo, vocês falaram. Então, ó, vocês trabalharam um pouquinho só hoje já as 4 habilidades em inglês. Amanhã, agora que vocês já conhecem a nossa metodologia, o jeito de trabalhar, a gente vai aprender algumas coisas bem mais interessantes acerca do inglês com a Bíblia. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais, né? No Instagram, no YouTube também, no Instagram
ed.idiomasbr. No YouTube é só você colocar lá o canal do Ed Idiomas e no Facebook também. E se você quiser se cadastrar no Telegram, visite o nosso site edidiomas.com.br. Ok, pessoal? Thank you very much. Agradeço a todos os comentários aqui. A gente vai analisar todos, vai responder para vocês e aguardo vocês aqui amanhã com mais Oh My God. Estude inglês aí com a gente para a gente também viver o Evangelho em inglês. Muito obrigado, pessoal. Bye bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã.